Tudo bem? Meu nome é Tássio Moraes e neste vídeo nós iremos trabalhar os conteúdos da unidade 2, lá da disciplina de contabilidade de custos, do módulo 2 do curso de finanças, técnico em finanças. Bom, relembrando, nós trabalhamos na aula anterior os tópicos relativos a conceitos e terminologias da contabilidade de custos. E aqui nós iremos trabalhar um pouco sobre os sistemas de custeio que existem. Nós trabalharemos com dois e também falaremos um pouco neste vídeo sobre avaliação de estoques, tá certo? E aí, para começarmos, aqui nesta unidade nós vamos estudar os principais métodos de custeio. Nós não vamos estudar todos, mas nós vamos trabalhar com os dois principais sistemas de custeio, que nada mais é aí do que os critérios pelo qual os custos são apropriados à produção, como eles serão utilizados e contabilizados. Na prática, a definição do sistema de custeio de uma empresa ela pode influenciar muito nos custos que uma empresa vai registrar ou não, de acordo com o tipo de sistema de custeio que você usa. Tássio, o que isso quer dizer? Vamos lá. Existem alguns tipos de custeio, de forma, de sistema, de método de custeio que você utiliza, que o seu custo aumenta, com relação a outro método. E isso vai interferir lá no resultado final, porque se eu tenho um custo mais alto, eu tenho menos lucro. Se eu tenho menos lucro, eu pago menos imposto, eu pago menos dividendo ao acionista. Então, o método de custeio que você utiliza interfere diretamente lá na sua apuração de resultado. Mas eu quero sempre ter o mais lucro possível, o maior lucro possível. É verdade, a empresa, a instituição, ela trabalha para lucrar. Mas a forma que é registrado e reconhecido esse custo pode interferir diretamente no valor que você vai pagar de tributação. Então, existem algumas formas de registro e de mensuração que nós vamos estudar, mas nem todos os métodos são aceitos aqui no Brasil. O fisco ele determina qual é o tipo de método que é aceitável ou não. E aí, nesses métodos, nós iremos estudar alguns que são adotados aqui no Brasil ou não. Tá? Entre os métodos que nós queremos trabalhar com vocês, um dos métodos dos quais nós queremos trabalhar com vocês é um método de custeio por absorção. O método de custeio por absorção ele consiste na apropriação de todos os custos de produção, quer ele fixo, quer ele variáveis, quer ele direto, quer ele indireto. Tudo é absorvido nesse método aos produtos já elaborados, tá certo? E aí vale você consultar os conceitos, revisar os conceitos de custo direto, indireto, fixo e variável, tá certo? No método de custeio por absorção, os custos diretos são identificados e apropriados diretamente aos produtos, enquanto os custos indiretos eles são agregados aos produtos segundo os diferentes critérios de rateio do uso na produção. Tá? Desse modo, todos os custos, por fim, integram o custo de produção. Consequentemente, os estoques sendo lançados ao resultado do exercício apenas quando da venda dos respectivos produtos. Tá certo? Então, no método de custeio por absorção, todos os itens que compõem a cadeia de produção são lançados como custos de produção, tá certo? Já com relação aos custos fixos, são necessários para que a empresa possa realizar o seu processo produtivo. Diante dessa realidade, por exemplo, o aluguel, o seguro da fábrica, são custos que a indústria incorre para que possa produzir. Por outro lado,
esses custos são incorridos mesmo que a empresa não produza nada. Imagina, no método de custeio por absorção, eu posso pagar lá um seguro para minha empresa contra incêndio, contra danos e qualquer tipo de dano, e eu produzindo ou não produzindo, esse custo ele vai existir. Eu não vou deixar de pagar esse custo. E isso pode ser um problema sério, né? Caso a empresa opere em um nível de produção muito baixa, em comparação com a sua capacidade instalada de produção, né? Então, geralmente, os custos fixos são indiretos e a sua apropriação leva a certo grau de subjetividade inerente à prática de utilização dos rateios. Tá? E no método de custeio por absorção, tudo isso compõe esse custo do produto final. Uma diferença importante que a gente deve ressaltar entre os métodos de custeio por absorção e o método de custeio variável é o fator que diferenciará o sistema de custeio variável. No sistema de custeio variável, somente os custos variáveis integram os custos de produção quando se adota este método. O sistema de custeio variável é utilizado para evitar exatamente o inconveniente que nós citamos agora há pouco no sistema de custeio por absorção, no que diz respeito à apropriação dos custos fixos. No custeio variável, como o próprio nome sugere, são apropriados aos produtos somente os custeios variáveis. Ele não absorve todos os custos, né? Ele só absorve aqueles que são os custos variáveis, tá certo? E aí as principais diferenças entre esses dois métodos de custeios que a gente falou com vocês é que no custeio por absorção, todos os custos de fabricação são considerados como custos do produto. Já no método de custeio variáveis, apenas os custos variáveis são considerados, tá? O resultado no custo por absorção, o resultado varia em função da produção. Já no método de custeio variável, o resultado ele varia somente em função das vendas. Tá? No método de custeio por absorção, é necessário utilizar o método de rateio, muitas vezes arbitrário, para atribuir os custos fixos aos produtos. Já no método de custeio variável, não se utiliza o método de rateio. Os custos fixos são considerados como despesas e não como custo de produto. Tá? Então a diferença maior está bem aqui, que como no método de custeio e absorção você considera tudo como um custo, independente se ele está ali se ele é fixo, se ele é variável, você reconhece tudo. Já no método de custeio variável, você vai pegar exatamente só os custos fixos e todos os outros que são todos os outros que você não utiliza os custos fixos e só vai utilizar os variáveis. Já os custos fixos serão considerados como despesa. No método de custeio por absorção, é possível estabelecer o custo unitário total dos produtos. No método de custeio variável, há um custo unitário parcial, pois considera os custos variáveis apenas. Para efeito de fiscal, o método que é permitido é o método de custeio por absorção. Né? Ele é aceito pela legislação fiscal. Já o método de custeio variável, ele não é aceito pela legislação fiscal. Mas, Tássio, por que ele não é aceito? Veja só, imagine que você é a Receita Federal. E aí, no método de custeio, a Receita Federal ela vai aplicar os impostos em cima de quê? Em cima do lucro que a empresa tem. E o lucro, de maneira
de maneira grosseira, né, é o que você arrecada menos o que você gastou, né? Vamos lá, no comércio eu comprei o carro por 5, vendi por 10. O meu lucro ele é os R$ 5. O meu custo foi o custo total de aquisição. Então, no método de absorção, tudo que eu gasto para conseguir vender, ele vai entrar no custo. Não só o preço do carro, mas o preço da energia, o preço dos funcionários, as comissões que eu passo para o funcionário. Então, na verdade, tudo entra no custo e aquele lucro é exatamente a receita menos tudo que eu gastei. Já no método de custeio variável, eu só vou considerar como custo aquilo que de fato é custo variável. Já os custos fixos, por exemplo, conta de energia, despesa de pessoal, vão ser todos considerados despesa. Então, o custo nesse método de custeio vai ficar muito menor. Consequentemente, o lucro muito maior e, consequentemente, o dinheiro que será arrecadado com tributo será muito maior também. Então, o único método que é aceito aí, o método que é aceito entre esses dois é o custeio por absorção. Beleza? E sobre avaliação de estoques, o que nós podemos falar? Existem 3 métodos de avaliação. 3 métodos de avaliação e gestão de estoque para a empresa, que são os métodos do PEPS, o EPS e custo médio ponderado. Tá? Custo médio ponderado. Tássio, o que é o PEPS? Né? O nome parece até nome de refrigerante, mas não é do refrigerante que nós estamos falando. PEPS é uma sigla que significa o seguinte: primeiro que entra, primeiro que sai. O EPS é a sigla de último que entra, primeiro que sai. E custo médio ponderado, o nome já é o que de fato ele significa. Então, esses 3 são os 3 métodos que servem para mensurar o custo da mercadoria vendida, tá? CMV, que a gente chama de CMV. E esses métodos eles permitem estabelecer de maneira diferente o custo da mercadoria vendida, o preço que foi comprado quando entrou no estoque. Tá? Como eu falei para vocês, o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, é um método que a gente atribui o custo da mercadoria vendida sempre considerando o preço mais antigo do estoque. Só para exemplificar, eu trabalho, suponhamos que eu tenho uma empresa que trabalha com venda aí de canetas, né? E aí, na minha primeira transação, né, na primeira compra, eu comprei uma caixa de caneta com 100 canetas a R$100, né? A R$100. Mas aí eu recebi um pedido de um cliente de 50 canetas que eu ia conseguir atender perfeitamente, mas um outro cliente chegou depois e me pediu 150 canetas. E aí na hora eu só tinha 100, eu precisava comprar mais. E aí quando eu fui comprar, essa caneta já não era mais R$100 a caixa, já era 120, tá? Então, quando eu vendo o meu primeiro pedido, ele vai sair apenas 50 canetas ao preço que eu comprei primeiro. Então, a primeira caneta que eu comprei, eu vou baixar o custo da mercadoria no preço dela, até que ela se esgote. E aí eu começo a baixar as que foram compradas depois. Então, é mais ou menos isso, a gente vai trabalhar isso em sala de aula. Já o EPS é o sentido contrário. Eu comprei 50, depois eu comprei mais 150. Só que o preço dos 150 normalmente é maior, o preço da segunda compra geralmente é maior do que da primeira. Mas eu vou dando baixa, de acordo com os pedidos, primeiro das últimas que chegaram no meu estoque. E já na média ponderada, a gente faz uma média. Eu comprei
comprei 50, depois comprei 150, eu faço uma soma daquelas quantidades e divido o valor total pelas quantidades para achar o valor médio do meu estoque. Mas nós vamos trabalhar esses 3 métodos, né, na nossa sala de aula através de algumas atividades, tá certo? Nós vamos passar alguns exemplos. Então, até lá!